Hoje no nosso programa você vai conhecer o trabalho de um scrapper, nome que identifica quem produz scrapbooks, uma forma de artesanato que reúne recortes e memórias em livros, agendas e outros formatos. E se você é fã da papelaria ou artesanato manual, certamente vai se encantar com papéis, recortes, fofuras e muitas lembranças lindas para guardar, viu? Então solte a criatividade e vem comigo. Começa agora, Feito em Casa. E eu tô aqui com a Mônica Esteves. Ela que ao morar na África teve contato com o artesanato local, mais especificamente o scrapbook. Se apaixonou pela arte e ela vai contar tudinho aqui no Feito em Casa pra gente hoje. É isso, Mônica? É isso. Bora lá? Bora! É um prazer, Mônica, estar aqui com você nesse seu mundo de decoração, mundo de artesanato, você compartilhar com a gente todo esse conhecimento, a sua experiência, e eu quero saber tudo, hein? Você vai me contar desde o começo como que foi o artesanato entrar na sua vida, mais especificamente, né, o scrapbook. Exatamente. Como que foi isso? Você já tinha contato com artesanato desde pequena? Conta pra gente. Então obrigada, né? É um prazer estar aqui recebendo vocês na minha casinha, na casinha das minhas alunas. É sempre bom a gente poder estar contando a história da gente para poder influenciar, dar uma força. Tem alguém que está aí pensando, não tenho nada para fazer, eu não sei o que fazer. Tem sim, sempre tem o que fazer. E eu nunca pensei em trabalhar com artesanato na minha vida. Nunca? Nunca. Eu sempre fiz, mas nunca pensei em trabalhar com isso. Na sua família? Não, a Tinha gente sempre alguém? fez como hobby. Tem bastante gente. A minha irmã faz crochê, também já trabalhou com papelaria personalizada. Minha mãe, eu cresci com a minha mãe e minha tia fazendo crochê. Então, assim, tinha essa parte do artesanato, mas, por exemplo, eu sou uma negação para fazer crochê. Nem sempre a gente pode ser boa em tudo, né? Não dá mesmo. Eu achava lindo, tentei, mas não consegui. Mas eu gostava de trabalhar com papel. Então, fui uma adolescente que fazia agenda, que comprava revista para recortar. As minhas agendas eram daquelas gordinhas, assim. Então, toda noite eu parava, escrevia o que tinha acontecido no dia e colocava ali recortes de revista, pedacinhos, poemas. A gente sempre escrevia alguma coisa com cores diferentes, recortes diferentes, adesivo, papel de bala. Já era uma forma de fazer scrapbook sem saber. Sem saber que tinha essa arte e personalizada. Mas o scrapbook não foi assim tão divulgado aqui, né? Não foi. Tanto é que eu fui saber que se chamava scrapbook quando eu morei fora. E aí, ou seja, faz o quê? 11 anos. Então conta pra gente. Eu sei que você viajou pra África. E como que foi essa viagem? Teve um motivo para você ir para lá? Você encontrou esse artesanato diferenciado? É diferente do Brasil? Sim. Conta tudo. Então. Quero saber tudo. Eu fui para lá em 2012, quando estava com a minha filha, a mais velha estava com 5 aninhos. Meu marido já estava trabalhando lá, mas era aquela coisa, vou ficar 1 ano. Então eu falava, não vou mudar a vida dela, tudo, por causa de 1 ano. E eu também tinha acabado de fixar uma sociedade com uma escola de educação infantil. Eu tinha me formado administradora de empresas, então era também uma parte do meu sonho. Então a gente foi. Só que esse 1 ano do meu marido foi esticando. Ele foi ficando mais um. Quando deu o 3º ano dele, eu falei, não, agora, né, acho que eu vou para lá, vamos aproveitar essa oportunidade. Eu também sempre gostei de inglês. Então seu marido foi. Ele foi primeiro. E nesse meio tempo você ficou no Brasil? Eu fiquei aqui com a Laís. Tá. E aí, depois, quando ele ia pro 3º ano, ele ia pro 4º ano, aliás. Quando ele ia pro 4º ano, eu fui pra lá com ela. Ela tava com 5 aninhos, então ela fez o pré lá. E eu fui também para estudar inglês, porque eu já tinha interesse no inglês já, e era na África do Sul mesmo, só que era uma cidadezinha próxima a Pretória, a uns 30 minutos de Joanesburgo. Então era uma cidadezinha bem gostosa.
bem assim, não tinha nem prédio, era bem gostosinho. E com ela, com 5 aninhos, não tinha muito assim, levava ela pra escola, o que eu ia fazer? Um dia, voltando, eu vi um anúncio de uma loja de scrapbook abrir no mallzinho, perto de casa, em frente de casa. Eu falei, nossa, scrapbook, eu acho que tem alguma coisa a ver com fotografia. E como lá a gente passeava bastante para conhecer, eu falei, eu acho que ia ser legal eu fazer uns álbuns e aí ter essa recordação do que a gente está vivendo aqui. E para a primeira aula, eu chamei uma amiga que estava morando lá também, falei, vamos lá ver como é que é. E aí eu fiz a primeira aula e eu não parei, mas estou até hoje fazendo. Eu apaixonei na técnica, falei, é isso que eu quero fazer. O scrapbook é uma técnica, conta mais pra gente se é diferente lá, quando você está aqui, quando voltou. É bem diferente, porque depende mais na verdade, quem mais faz scrapbook são as mulheres, porque são elas que acabam guardando as memórias da família, né? Então, assim, para passar de geração. A África do Sul... Isso é uma cultura. Isso é a cultura. O scrapbook nasceu disso, de uma vontade de uma mulher, na verdade, norte-americana. Ela era da igreja e ela tinha que fazer um projeto lá para fazer árvore genealógica. E aí, ela montou um álbum e aí a coisa foi se espalhando. Isso na América. Lá na África do Sul, esses países são mais antigos, eles têm mais essa coisa da memória, que nós aqui somos um país muito jovem. Então a gente ainda não tem muito. E lá eles têm essa coisa de ficar recordando o passado e tudo mais. Então quando eu aprendi lá, eles têm uma influência, a influência de lá é inglesa, porque eles foram colonizados pela Inglaterra. E tem uma influência australiana também. Então é um outro tipo de scrapbook que eles fazem lá. Basicamente as técnicas são as mesmas. O que diferencia mesmo é o estilo, a composição, a quantidade de fotos que vão no scrapbook. Então, assim, tem coisas que a gente vai adaptando, até porque o estilo de vida é diferente. A gente vive num estilo de vida aqui no Brasil, eu posso dizer que eu senti muito, a gente é muito corrido. A gente tá sempre correndo, sempre com pressa, sempre... E lá eu sentia que tinha muito tempo. O tempo era a seu favor. Dava tempo de fazer as coisas. Então eu sinto que elas curtiam mais o momento e tem mais tempo de fazer uma página mais incrementada do que a gente. Aí uma dica, de repente dá pra gente fazer aqui, né? Colocar isso em prática. Mas assim, a técnica lá era diferente, você já conhecendo o Brasil. Como que você visualizava isso no Brasil? Quando eu voltei, eu fui ver que a gente não tinha quase nada. A gente era muito pobre ainda nessa área, muito pouco falado. O scrapbook começou, eu tive uma sorte, que eu falo que eu não sei sorte, de pegar um outro crescimento do scrapbook quando eu voltei. Então, quando eu voltei, eu dei a sorte de dar um match com o alcance do scrapbook ter aumentado. Porque era muito de nicho, era muito pouquinho. Também a rede social não existia, né? Então, assim, eram blogs, então assim... Quando que você voltou especificamente? Eu voltei só pra gente se localizar. 2014. 2014? Não faz tanto tempo assim. Não. E era assim, sem... Não tinha loja. Aqui em São José tinha uma loja. E quando eu voltei, ela estava fechando. Mônica, eu quero saber muito mais, mas calma aí. Incrível, né, gente? Saber que o scrapbook fora do Brasil é muito conhecido, é uma cultura já habituada de geração a geração, e aqui no Brasil poucas pessoas conheciam na época e ainda hoje talvez não conheçam. Então não saia daí que no próximo bloco a Mônica vai contar muito mais pra gente e você vai conhecer o que é o scrapbook. Vale prints da internet, recados, pétalas de flores, folhas, palitinhos de sorvetes, mechas de cabelo e tudo mais que te faça recordar aqueles momentos especiais. E se você gostou, não saia daí que no próximo bloco tem muito mais.
De volta e no Feito em Casa de hoje, estamos falando do scrapbook. Eu quero saber se você veio da África, trouxe esse conceito, decidiu que ia fazer isso aqui no Brasil. Como que foi esse processo? Você teve que formar um conceito para as pessoas entenderem o que era o scrapbook? Como que foi tudo isso? Então, quando eu voltei, enquanto eu estava lá, eu já fazia algumas coisas para as minhas amigas de lá, para as brasileiras de lá. E aí, quando eu voltei, a minha comadre, na verdade, ela falou, tem uma amiga no trabalho que tá grávida e ela tá querendo fazer um quadro de maternidade dela. E ela falou que queria de scrapbook. Porque quando a gente começa a pesquisar essas coisas mais artesanais, provavelmente aparecia, né? De scrap, de feltro, de crochê, uma variedade. E ela queria de papel. Aí ela falou, você faz? Eu falei, eu vou fazer, já tô voltando. É um jeito de eu não perder e continuar a fazer o que eu tava fazendo. E aí eu fiz esse quadro de maternidade, eu lembro que eu fiz. E a irmã dela também estava grávida na época. E a irmã dela viu e falou, não, também quero. E aí eu fiz mais um. E foi assim que eu fui fazendo encomendas por pessoas conhecidas. E aí uma falava, eu quero um quadro, outra eu quero um mini álbum, eu quero... E aí eu fui fazendo. Até aí você não tinha ainda a ideia de realmente fazer isso como trabalho, um trabalho? Não, era totalmente como hobby. Não tinha a menor chance de eu achar que isso podia virar um trabalho. Quando você viu que isso começou a crescer, né? As pessoas começaram a gostar. Você teve que se aperfeiçoar, trazer mais técnicas? Sim. Como que você fez? Você procurou cursos? Sim, eu sempre, mesmo quando eu estava lá, eu procurava, depois que eu comecei nessa lojinha, tinha 2 professoras, depois eu comecei a procurar outras. Então lá mesmo eu já fui procurando várias pessoas que eu falava, nossa, tem várias maneiras de fazer. Não tem só esse jeito da minha professora. Então uma tem outro estilo, outra tem outro, então eu já comecei, eu desvairei aquela África do Sul caçando gente que fazia scrapbook para me dar aula. Eu fiz assim, a minha última professora, eu ia na casa dela, ela me dava aula lá, que eu falava, eu preciso aprender, quanto mais técnicas, melhor. E aqui, quando eu voltei, não tinha, por exemplo, aqui em São José, não tinha aula presencial. Então eu ia para o YouTube, com a facilidade de saber o inglês, aí eu conseguia entender, aí comecei a aprender um pouco mais do americano. Calma aí, então o scrapbook, mesmo na internet, local, aqui era muito... Muito pouco. Eu tinha 3 youtubers que eu conseguia assistir, que falavam em português. Então esse universo ainda é muito novo. Muito novo. Aqui no Brasil. Novo demais. Durante a pandemia teve um boom. Assim, eu senti que a gente estava num crescendo. A partir de 2019, quando eu comecei a dar aula, que foi final de 18, começo de 19, a gente começou a ascender. E aí começaram a aparecer, por exemplo, mais marcas de papéis que fazem as coleções. Então eram marcas nacionais, porque antigamente a gente só vivia de importado, que é muito caro. Com o início das empresas investindo aqui, as empresas nacionais, então as marcas de papéis, começou a fomentar um pouco mais isso, e aí a gente começou a ficar um pouco mais acessível. Então o valor do papel já diminuía. E a qualidade também não devia em nada. Aliás, não deve até hoje aos papéis importados. E aí, além dos papéis, começaram as marcas e outras empresas menores também começaram a produzir materiais para complementar o scrapbook. E se enriqueceu muito, enriquece até hoje o nosso scrapbook nacional, barateia. Então eu acredito que, acho que finalmente a gente vai começar a popularizar um pouco mais, que esse era um dos problemas, né? Comprar tudo importado, tipo, você comprar um adesivo por mais de 40 reais, ninguém gosta, ninguém vai querer comprar. Com as técnicas de scrapbook, que é de colagem, recorte, montagem de cenário, tudo, a gente consegue fazer uma infinidade de outros tipos, vamos supor, não é só o álbum. A gente pode usar para montar planner, capa de caderno, fichário. Quando foi que você descobriu que isso realmente seria uma fonte de renda e era isso que você queria para sua vida? Quando eu voltei em 2014, eu tive o meu filho, o Raul nasceu em junho. Eu resolvi que eu queria voltar a estudar. Dessa vez eu vou fazer faculdade de letras e eu quero dar aula porque enquanto ele estiver na escola eu vou também dar aula. E eu já tenho certificado em inglês,
adoro português, então, assim, falei, vou dar aula de português e inglês. Só que com 1 ano e meio, depois que ele fez 1 aninho, a gente começou a desconfiar que ele possivelmente teria TEA, que poderia estar dentro do espectro autista, e aí com 1 ano e meio ele começou as intervenções. E aí eu estava já, acho que no 1º ano da faculdade, eu sei que eu ia chegar no 3º, que eu precisava fazer estágio nas escolas, e aí ao mesmo tempo eu comecei com as encomendas pela rede social. E aí eu não conseguia mais levar ele nas terapias, a encomenda e estudar, ou ter que fazer estágio, eu tive que escolher. Ou eu ia mesmo fazer estágio e parava com as encomendas, só que a encomenda era o que estava me dando retorno financeiro. Com a visibilidade proporcionada pela rede social, a demanda da Mônica de scrapbook aumentou muito. E as encomendas não vinham mais apenas dos amigos e da família, vinham também de novos clientes atraídos pelo seu talento e trabalho. Esse é o poder das redes sociais. Transformar uma pequena comunidade em um propósito rentável. Essa é a realidade de muitos empreendedores que começaram em casa. E se você se interessou, olha só. Mais de 70% da população brasileira usa a internet para procurar informações sobre negócios, produtos, serviços, antes de entrar em contato com ela, antes de visitar até mesmo a loja física. E 63% dessas pessoas usam, em primeira instância, as mídias sociais para fazer essas pesquisas. Depois, 57% usam os buscadores, como o Google, como o Bing. Então, elas estão procurando cada vez mais através das plataformas de mídias sociais. Isso significa que as suas vendas em potencial dependem da sua presença dentro das mídias sociais. Cada vez mais, então, a gente usa as plataformas para busca e não apenas para relacionamento. Isso depende muito, inclusive, daquilo que o seu cliente, daquilo que o seu consumidor cria de conteúdo falando sobre o seu produto, o seu serviço, ou a experiência que teve com a sua marca. Esse é o tal do conteúdo gerado pelo próprio consumidor. É o tal do UGC, User Generated Content. E esse é o fenômeno que está acontecendo nas plataformas de mídias sociais. A gente está vendo cada vez mais os próprios consumidores produzindo conteúdo, nos avaliando. Então, a nossa presença digital não depende apenas da presença oficial da marca e também daquilo que os clientes falam sobre ela. Então, naturalmente, você já está lá alheio à sua própria vontade, mas o fato é que se você estiver lá, você vai participar dessas conversas e aproveitar as oportunidades que lá estarão em função destas pesquisas. E no próximo bloco, eu te convido para, junto comigo e com a Mônica, colocar a mão na massa e fazer um scrapbook. Não saia daí, a gente vai para um breve intervalo e volta já já. De volta com Feito em Casa, falando hoje de scrapbook. E essa é uma parte que eu considero a mais criativa, a mais divertida. As outras a gente se divertiu também, né? Ah, muito! Conhecemos um pouco da história da Mônica, conhecemos um pouco da técnica do scrapbook e agora eu te convido para colocar a mão no papel. Isso, eu te convido. Quem vai colocar a mão no papel vai ser a senhora. Que responsa, hein, gente? E o que vai ser, Mônica? A gente vai fazer um mini álbum que leva pouco material e técnicas básicas para quem nunca fez. É isso aí. E se você se interessou e tá aí ansioso como eu estou, antes, anota os materiais que a gente vai utilizar aqui hoje. E para a gente fazer o nosso scrapbook, vamos precisar de papel para scrapbook, papel colorido e outros tipos de papéis, régua, estilete, tesoura, furador de canto, boleador, dobradeira, cola universal, cola branca, de preferência
específica para scrapbook. Fita banana. Fita de cetim ou similar. Botões. Base para proteger a superfície do local de trabalho. E agora que você já sabe quais materiais a gente vai utilizar, Mônica, eu imagino que a gente já fez parte da estrutura, que a Mônica deixou tudo muito mais preparado, porque leva um tempinho para se fazer todo o processo. E essa é a primeira parte? A primeira parte a gente começa cortando a base pro mini álbum. Então primeiro a gente tem que definir o tamanho que a gente quer fazer o mini álbum e aí depois a gente pode procurar uma estrutura que a gente queira. Então hoje eu trouxe uma estrutura bem simples. Eu vou mostrar como é que corta, porque já está cortado, mas eu vou mostrar como é que corta os papéis. O papel de base pode ser um papel liso, né? Esse aqui é um papel craft, então é um papel que tem um pouquinho mais de resistência, ele é de uma gramatura um pouquinho mais alta, então ele é legal para fazer uma base, tá? Mas pode ser qualquer papel, chama gramatura uma gramatura maior de 180 gramas. Mais grossinho, Ele é mais grossinho, tá? Então como é que a gente faz o corte? Eu vou virar aqui que vai ficar mais fácil com ele liso. Tá, então deixa eu mostrar pro pessoal. Só pra mostrar, esse papel que é grande aqui, ele vem desse tamanho. Isso, é importantíssimo a gente falar. O papel de scrapbook, ele é um papel que ele tem um tamanho padrão e é um padrão americano, na verdade. É de 12 por 12 polegadas, que dá 30,5 por 30,5 centímetros, tá? Quem sabe você padroniza o nosso aqui, hein? Já pensou nisso? Padronizar o nosso tamanho. Então ele vem assim, ó. O papel normalmente as marcas, principalmente as nacionais, fazem uma coleção e uma coisa que é legal no papel de scrapbook é que eles são dupla face. Então ele tem estampa frente e verso. Você já compra assim? Já compra assim. Gente, me lembrou, sabe o quê? Papel de carta. Tem papéis que as meninas não gostam de cortar porque falam, ai professor, mas é tão bonito esse papel. Eu falo, gente, desapega ou compra 2 de cada, que aí você tem um de cada lado. Normalmente é isso. Então desapega. O papel de scrapbook, ele é dupla face porque às vezes quando a gente vai fazer dobraduras nos álbuns, então não fica aquele papel branco. Legal. Né? E aí eles têm, a coleção normalmente vem estampas, cards e alguns dizeres. Isso, os cards normalmente vem frases, depende da coleção, do estilo e elementos pra gente recortar para compor a página. Esses papéis, geralmente você compra unitário ou num pacotinho vem... Não, depende da loja. Tem loja que vende só a coleção completa e tem loja que vende o papel solto. Aí você pode comprar ele solto. Às vezes você só gostou de um, eu quero só comprar aquele, não tem problema. Tá? Detalhe, gente. A Mônica separou e cortou já esses papéis na medida certa para o nosso mini álbum. Isso. E ele vem assim, nesse tamanho. E nesse mini álbum, ela usou qual técnica aqui? Então, a gente vai fazer o corte e depois a gente faz o vinco. Tá. Que é o básico do scrapbook. Então, eu vou fazer pra você ver e você pode até replicar só pra ver, porque já tá ali prontinho, tá? Então, a gente precisa do estilete, tá? Então, o estilete é legal que ele seja um estilete grosso, pra poder te dar mais firmeza e que tem essa parte de metal, sabe? Detalhe, eu vou pôr meu óculos porque eu só não vou pôr agora, daqui a pouco eu ponho também. São detalhes muito precisos aqui, sim, tem que ter tudo uma medida. Exatamente, a gente trabalha com uma base de corte, que é para proteger a mesa. Normalmente a gente tá na mesa da sala de jantar, né? Ou da cozinha, então a gente não pode cortar a mesa. Então a gente usa uma base de corte que ela protege justamente por corte do estilete. Tá. E a régua, essa minha aqui, ela é de acrílico, mas ela tem um filete de metal. Então ela protege o acrílico. Deixa eu mostrar aqui. A gente costuma usar uma régua de metal também. Porque se você até pode começar usando a régua normal, só que é de plástico, conforme você vai passando o estilete, você vai arrancando pedacinhos dela. Então por isso que ela não dura nada. Então eu vou mostrar só como é que faz a posição aqui e aí pra você ter uma ideia. Então primeiro eu vou posicionar a minha régua, vou segurar aqui com a mão, tá? Os dedinhos pra fora
para dentro do lugar onde eu vou passar o estilete, para não ter perigo de se machucar. Com certeza, muito cuidado. Muito cuidado. Vou encostar o estilete bem aqui na minha régua e aí eu vou passar. Não precisa ter força, o que precisa é da lâmina estar bem afiadinha. E você pode passar quantas vezes você quiser, porque o papel é grossinho, né? Sim. Então não precisa forçar, ó. E essa base, ela serve exatamente para proteger. Ela é justamente para isso. Enquanto nós vamos aqui finalizando o nosso álbum, você fica com a gente e eu mostro daqui a pouquinho o álbum pronto. E agora vamos rechear esse álbum? Bora colar as fotos? Bora! Então vamos lá. Primeira página a gente sempre deixa para abertura do álbum para poder escrever do que se trata, né? Então ela vai escrever em casa do álbum que ela fez e aí ela vai colocar aí a emoção dela nessa primeira página. E aqui na segunda a gente vai colar a primeira foto, que é onde tudo começou, né? Onde a base da sua família começou. Que representa... Que são... meus avós, gente. Olha só, meu scrapbook está pronto e aqui nele tem muitas recordações, memórias e tudo que faz a minha vida ter sentido. E o nosso programa chegou ao final, com muita gratidão, foi muito divertido, muitas emoções, fortes emoções, aliás, criatividade assim lá no alto, mas tem que acabar. Agradeço, muito obrigada por todo esse ensinamento e compartilhar aí as suas ações, as suas viagens, a sua história. Gratidão. Eu que agradeço. A toda a nossa equipe e a você que está aí nos assistindo. Um beijo no coração. Até a próxima semana, porque aqui tudo é feito em casa.